Olá, pessoal! Eu sou a professora Bruna e na aula de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, a epopeia e o livro O Uruguai. Vamos explorar o que é uma epopeia, conhecer um pouco mais sobre a obra de Basílio da Gama e discutir as consequências históricas e culturais dessa narrativa. Vamos começar, então, a definir o que é uma epopeia, né? O que é uma epopeia? Epopeia é um poema narrativo, né, extenso que conta as aventuras e feitos heróicos de um personagem principal. Essas obras são conhecidas por abordar temas grandiosos, como lutar entre o bem e o mal, e muitas das vezes refletir o destino de uma nação ou povo, né? A gente tem algumas características marcantes sobre a epopeia, que é a narrativa extensa e detalhada. A história é longa e cheia de detalhes, heroísmo e heróis, né? Os personagens principais são heróis que realizam feitos extraordinários, elementos místicos e históricos que misturam fatos históricos com elementos mitológicos e fantásticos. E a linguagem grandiosa, usa uma linguagem rica e elaborada para transmitir a grandiosidade dos eventos. Vamos falar um pouco então sobre o livro O Uruguai, que é uma epopeia da literatura brasileira. Foi escrito por Basílio da Gama, um poeta do Brasil colonial. O poema é ambientado na época das guerras de fronteira entre portugueses e espanhóis, na região do Rio da Prata. E o poema narra a resistência dos indígenas guaranis contra a invasão dos colonizadores europeus e as forças inimigas. Ele mistura elementos históricos e épicos para descrever os conflitos e tentativas dos guaranis de proteger seu território e seu modo de vida. E entre os temas abordados estão a luta pela liberdade, a resistência cultural e a importância da identidade. E quem foi o maior prejudicado nessa história toda? Eu vou dar a minha opinião, né? Os guaranis foram os maiores prejudicados, gente. Não tem como dizer que não. Eles enfrentaram a perda de suas terras, foram forçados a lutar contra os colonizadores, sofreram com a destruição de suas tradições e modos de viver. E os portugueses e os espanhóis, eles buscavam expandir seus territórios, enriquecer através da colonização. Os jesuítas, apesar de boas intenções, também estavam envolvidos nessa missão, gente, para converter os indígenas e muitas das vezes era parte da colonização. No entanto, os guaranis lutavam pela sobrevivência e a proteção pela cultura, sendo diretamente impactados pelos conflitos e pela invasão. A proposta da atividade que eu preparei para vocês é que eu gostaria que vocês escrevessem um texto sobre uma epopeia para refletir a visão de um mundo, de um povo, gente. Compare o livro O Uruguai com outras epopeias conhecidas, como a Ilíada, e leiam um poema, assistam esse vídeo para reforçar suas ideias e refletir também sobre como as epopeias ajudam a entender o contexto histórico e cultural de uma nação. Então, eu agradeço pela aula de hoje, obrigada por assistir, espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre epopeia. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo da professora Bruna.